Esse podcast é apresentado pela Fita, o selo de podcasts de Quebrada. Através o podcast. Um tópico ainda pouco discutido no meio terapêutico é o recorte de raça dos profissionais atuantes. Na musicoterapia, esse recorte se torna bastante específico ao refletirmos sobre as referências de pessoas negras atuantes na prática clínica, formação e outras linhas de frente. Discutir sobre a representatividade de pessoas pretas nos processos de formação e prática clínica, e não apenas enquanto pacientes, é uma necessidade importante para ampliar os olhares e conhecimentos da musicoterapia sobre diversos recortes, além de questionar o etnocentrismo e potencializar a diversidade racial. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui em mais um episódio do nosso podcast Através, junto com meu parceiro Gil Dásio Januário. E aí Gil, tudo bom? E aí Dani, é isso aí, mais uma vez, como é de costume, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual que é o horário que você está nos escutando aí, quero dizer que é um prazer ter você aqui conosco e também ter os nossos convidados aqui que logo vão se apresentar para nós. Então, um prazer mais uma vez estar aqui, Dani, junto contigo. E é isso aí. Imagina, eu que agradeço a sua parceria de sempre, né? Já deixo o meu agradecimento antecipado aqui também aos nossos convidados que já vão se apresentar e que, é uma honra enorme poder trocar uma ideia com essa galera, ainda mais dentro dessa temática, né? Falar um pouco sobre raça, falar um pouco sobre essa diversidade racial, principalmente, né, dentro da musicoterapia, tanto no aspecto de profissionais, né, enquanto prática, quanto no cuidado mesmo, né, o olhar para a população negra, a população preta. Eu acho que é impressionante, é essencial, assim, é muito importante da gente trazer esse olhar, principalmente nesse mês, né, que celebramos aí o Dia da Consciência Negra. Mas, sem mais delongas, vamos já passar a palavra aqui para o pessoal. Começando com as damas, por favor, Grazi, pode se apresentar para a gente? Então, obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de estar com vocês. Eu sou a Grazi Pires, tenho 36 anos, sou uma mulher preta, cantora, compositora, musicoterapeuta e trabalho mais especificamente hoje com o autismo dentro da musicoterapia. Tenho uma banda chamada 50 Tons de Pretas, e aí divido a minha carreira, então, entre musicoterapia e a parte artística. E sigo aí nessa caminhada, estudando, faço mestrado na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em saúde coletiva. Minha pesquisa é sobre a musicoterapia no SUS. E sigo na luta, na batalha aí pela musicoterapia acessível para todos, né? E na minha militância através da arte. Isso. Maravilha, muito prazer, muito obrigado por aceitar trocar essa ideia aqui com a gente, né? E vamos seguir com o nosso papo. Antes disso, Wagner, por favor, você pode se apresentar para a gente também? E aí, salve para todo mundo, salve galera, muito obrigado pelo convite, estou aqui super honrado de estar nesse programa maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Meu nome é Wagner, sou aqui de Minas Gerais, sou um homem preto, gay, ativista também aí das causas LGBTQIA+, das causas pretas, negras e todas essas interseccionalidades, né, que nos atravessam. Tenho trabalhado bastante com saúde mental, tive a experiência de morar agora no Niterói, lá no Rio de Janeiro, trabalhando em CAPS. Agora eu voltei para Belo Horizonte, também estou trabalhando na saúde mental, então estou desenvolvendo
uma linha aí, de certa forma, né? Dentro de um lugar que, infelizmente, também é muito caro a gente, né? Acho que vai atravessar a nossa conversa aí também. Tem uma banda de drag queens aqui em Belo Horizonte chamada Depulso em Chamas. Fiz TCC, artigo também ligado à musicoterapia e à população LGBTQIA+. E é isso, vamos trocando ideia. Maravilha, muito obrigado, muito prazer, Wagner, ter também você aqui com a gente. Eu gostaria de começar, inclusive, essa nossa conversa pedindo para vocês comentarem um pouco sobre o que motiva vocês a se dedicarem a essas pautas. Lógico, tem toda a questão pessoal, né, da identidade de vocês, mas para além disso, esse movimento de não apenas se defender, mas defender os seus iguais, lutar pelos iguais, né? Como que é essa motivação para vocês? Como que isso move, direciona o trabalho, o dia a dia, as pesquisas de vocês? Bom, eu acho que, na verdade, a gente, no dia a dia da nossa luta, tanto pessoal quanto acadêmica, a gente aprende que a gente consegue avançar quando a gente está no coletivo, né? Então, nunca é sobre nós, só sobre eu, Grazi, mas é sim sobre um coletivo, no meu caso, que falo muito sobre as mulheres pretas, né? Então, de alcançar espaços e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente se coloca a nossa voz, empresta para o outro, e isso a musicoterapia nos ensina, né? A emprestar a nossa voz para o outro, para dizer coisas que às vezes precisam ser ditas e que às vezes as pessoas ou não têm oportunidade ou não têm a coragem de dizer. Então, a gente empresta a nossa voz para dar força para uma luta que é coletiva. Então, acho que é muito parte, com certeza, da experiência pessoal, né? Mas principalmente dessa ideia de olhar pro coletivo, de dessa filosofia do Ubuntu na prática, né? Eu sou porque nós somos, então é isso. Então não adianta uma chegar se ainda tem muitas outras lá atrás precisando de uma oportunidade. Então acho que é muito isso, é trazer para a vida da gente, para a nossa prática diária, seja artística, seja na clínica, as questões que a gente acredita, né? No meu caso, a representatividade, né? O empoderamento e a emancipação das mulheres pretas, e perpassa por isso, de estar ocupando espaços de liderança, de ter voz, de buscar essa voz, e quando não tiver espaço, a gente criar os espaços para que a gente possa falar e se colocar. Eu acho que da minha parte é isso. Grazi, quando você estava falando, eu já estava pensando muito no Ubuntu mesmo, assim, estava super aí nessa. Que é isso, né? Quando a gente estuda saúde, a gente vê que a saúde não é desenhada para a gente, para nos atender, né? Além das questões, assim, do que a nossa presença causa, seja como paciente, seja como profissional da saúde, a gente vê que os moldes, né, o que a gente chama desse paciente universal, ele é um homem branco, né? É homem, é branco, é classe média, e a gente vê como que na realidade isso não se aplica em ser excludente. E quando a gente está fazendo, estudando, realizando coisas que é na intenção da promoção da saúde, para mim é muito caro ter que lutar para que essa promoção da saúde seja de fato para a população com a qual a gente convive de fato. Principalmente quando a gente trabalha no SUS, né? Assim, quem tem a oportunidade de trabalhar tanto no SUS quanto na rede privada vê que há uma distância, uma diferença gritante. E para mim é impossível não militar, sabe? Assim, não pensar, caramba, precisamos construir um espaço um pouco, cada dia um pouco mais digno assim para a nossa população, né? Essa que é a grande questão, não é para essa população, é para nossa população, para a gente mesmo, assim, para mim, para o meu pai, que é um senhor preto, para minhas tias, meus irmãos, meus colegas, para vocês, né, que estamos aqui juntos, assim. Então, perpassa muito nesse lugar de saber que, infelizmente, é, a- essa realidade discrepante está posta e que a gente precisa mudar essa literatura, né? Então, quando a gente faz artigo, quando a gente escreve, quando a gente corre atrás, quando a gente dá um grito lá na reunião, no nosso trabalho lá, para falar, não, tem que prestar atenção nisso, eu acho que é um pouco disso, assim. É, eu só sou se todo mundo é.
muito bom escutar vocês, né, nesse início, né? A motivação de cada um, né? Na semana passada, acho que semana passada eu e o Dani, nós marcamos aqui um Drops, que é uma gravação bem pequenininha, né? Que antecede aí a gravação do podcast. E nós trazíamos um pouco das nossas realidades também, né? De como chegamos na faculdade, os desafios para poder estudar, né? Os desafios de ter que trabalhar um dia inteiro e depois ir para a faculdade à noite, né? Que são os desafios também de muitos colegas nossos, né? Muitos companheiros nossos pelo Brasil, né? Que são os desafios que estão alocados aí também na questão da desigualdade social, né? Que muitos que têm que atravessar uma cidade para poder chegar à faculdade, enfim, também conectando com um pouco da motivação que vocês trouxeram, né? A questão da experiência pessoal, da representatividade, né? E emendando aí uma pergunta para vocês, eu gostaria de perguntar para vocês como que vocês enxergam a presença, né, e essa representatividade negra na musicoterapia. Como que vocês enxergam? Bom, eu especificamente aqui no Rio Grande do Sul, né, não enxergo. Só- Não enxergo porque a princípio só tem eu, né, de musicoterapeuta preta, eu e a Maiara Leal também, que se formou na primeira turma da Faculdade Zeste. Tanto eu quanto a Maiara éramos concursadas como professoras de música, né? A Maiara segue como professora de música. Eu estava como professora de música quando me formei em 2019, pedi cedência para a saúde, permaneci mais 2 anos ali como musicoterapeuta, mas não no meu cargo de musicoterapeuta, né? E aí são coisas para a gente falar depois. Então, não enxergo assim, não tem muitos, né? Não tem essa presença. Na faculdade eu tive uma única professora negra durante toda a formação, né? Tinha até bastante colegas, assim, bastante, né? Pensando assim, em outra faculdade que eu fazia letras antes, na Unicinos, as duas eram privadas, então tinha mais colegas porque a Faculdade Zeste tem curso de música, musicoterapia e teologia. Então, o curso da música, eu tinha bastante colegas negros, assim, mais do que eu já tinha tido na vida toda, né? Bastante, eu digo, não chega a 10, mas, tipo, mais de 5, né? Já dava nossa, que legal, tem pretos aqui. Então, não enxergo muito esse espaço hoje, através da UBAN, né, que também faz parte ali da gestão que está saindo, conseguir ter esse contato com os colegas, né, do Brasil todo, e aí poder conhecer, fazer o nosso coletivo de musicoterapeutas, e aí pude reconhecer e reconhecer outros colegas, mas aqui em loco, né, especificamente, acabo não convivendo nem com musicoterapeutas, muito menos, e poucos colegas da área da saúde também, pretos e pretas. Eu estou em Minas Gerais, que é tipo tido como estado, né, com a maior presença de pessoas pretas do Brasil, mas estudei na Federal, que é totalmente o contrário disso. Lógico que melhorou bastante por vários motivos, né, por questões de políticas inclusivas e tudo mais, mas ainda assim é um recorte que parece que eu estou no Rio Grande do Sul, às vezes na Federal, principalmente na área da saúde, né, porque tem isso, assim, a gente vai para alguns cursos, a gente consegue, de fato, encontrar mais pessoas. Mas, por exemplo, aqui na Federal, quando a gente fazia as disciplinas de saúde, a gente fazia dentro da faculdade de medicina. Era eu e mais 2 ou 3 que eram do curso, que eram as presenças pretas, né, naquela sala, junto com as pessoas dos outros cursos lá. E não tive nenhum professor preto, né, assim, durante essa jornada. E é isso, a gente vê que esses espaços. E aí, o Judado até falou uma coisa muito interessante, que é isso. Qual que é a realidade, né? Qual que é a nossa realidade? São as pessoas que normalmente trabalham e cursam faculdade. Então, além de tudo, além de ter uma questão de uma dificuldade da entrada, a dificuldade da permanência ela é gigantesca, né? A gente percebe que, às vezes, o entrar na faculdade não é o grande empecilho. Agora, se manter lá dentro, uma faculdade pública ainda por cima, que tem uma grade que parece que você não faz mais nada da sua vida a não ser estar ali na faculdade. Essa não é a nossa realidade. Então, a sorte que eu já tinha um trabalho bem flexível, eu trabalhava
com educação musical, assim, então eu conseguia, por exemplo, falava, gente, cada semestre vai ser uma aventura, hein? Tipo assim, quando sair a grade, sair, então, podemos remarcar para tal dia, porque esse dia agora apareceu uma aula assim, assado, era aula de manhã, de tarde, de noite, e infelizmente é isso, assim, uma coisa que eu falo, a gente tem pessoas maravilhosas como referência na musicoterapia, estamos chegando aí também, né? Eu acho que essa questão também agora de uma essas gerações agora estão se mesclando, né? A gente percebe muito isso. Eu também estou na direção da PEMEG, que é a associação daqui de Minas Gerais. Então a gente vai se trombando, né, Grazi? A gente fizemos um musicoterapeuta ano passado, todos nós aqui estávamos, né? Que maravilha. Mas, assim, a gente vê que está chegando aos poucos ainda também. Você vê nas associações, na UBAN e tudo mais, que né, a gente está chegando, a gente está chegando. Como referência teórica também, a gente está chegando aos pouquinhos. Lógico que é uma mudança que não vai acontecer da noite para o dia, né? Porque tem um trabalho vasto aí que tá posto, assim, de certa forma. Mas é isso, assim, a gente vê que as grandes referências da musicoterapia brasileira ainda são pessoas brancas, assim, né? E a gente fica, e a gente, bora produzir, bora também, me coloca junto aí. A gente tem que ficar cavando esses espaços, né? Sim, esse é eu enxergo esse como um grande desafio também, né, para nós. Quando a gente fala sobre produção, principalmente produção científica, pesquisa e tudo mais, a gente já tem um cenário complicado no país, já tem um cenário complicado dentro da nossa profissão, né, que assim, você tem que dar conta de 1000 coisas para atender um paciente, e além disso ainda tirar tempo para escrever, para pesquisar, para fazer, sabe, ter referência e tudo mais. E aí quando a gente olha para esse nosso recorte, né, em especial das pessoas pretas, né, que é muito comum vir já de uma realidade de classes sociais mais baixas, de um acúmulo de demandas maior, né, de uma preocupação maior consigo e com os outros, enfim, além de toda a demanda do trabalho em si, tem todo um peso social que acaba sobrecarregando ainda mais essas pessoas, e aí pensar em produção é algo que, para mim, a palavra desafio resume muito bem, né? Não é algo impossível, eu acho que é algo que dá para fazer. Eu mesmo, de vez em quando, eu me arrisco a fazer alguns artigos, fazer alguns trabalhos, algumas coisas, mas assim, no tempinho que sobra, nas janelas, né? Ainda não consegui, por exemplo, investir para entrar num mestrado, coisa que eu pretendo fazer em breve, né? Mas pensando nesses contextos, assim, eu acho que desafio é uma palavra que define bem essa realidade, assim. E compartilho bastante também dessa visão que vocês trazem, né, com relação à representatividade. Infelizmente, ainda é bastante... Não digo que é bastante difícil, mas a gente ainda está muito dentro da minoria das pessoas dentro da musicoterapia, principalmente das referências dentro da musicoterapia, né? Eu hoje tenho a honra e o privilégio de ser professor de musicoterapia numa pós-graduação que abrange praticamente o Brasil inteiro. E acho que até comentei sobre isso na nossa live lá no ano passado, como me emociona e ao mesmo tempo me inquieta, às vezes, as pessoas chegarem para mim e falar: pô, parabéns, professor, que legal que tem um professor preto dando aula, sabe? Agora eu estou me vendo representado aqui. Então, às vezes a gente não se dá muita conta, assim, de certas referências ou da importância de certos papéis que a gente faz, né? Não digo nem não se dar conta por não ter consciência da representatividade que isso traz, mas por nem sempre a gente alcançar a amplitude e a profundidade do impacto que é estarmos ocupando esses espaços, né? E aí eu quero até trazer uma pergunta que nem estava prevista aqui no roteiro que a gente compartilhou, e como a própria Marli Chagas vira e mexe fala com a gente, né? Quando a gente sai do roteiro que a conversa fica boa, eu queria trazer uma pergunta para vocês, principalmente enquanto fundadores ali do coletivo Musicoterapeutas, né? Pedir para vocês comentarem um pouquinho como é que foi essa organização, esse processo, e qual a importância, ou
como vocês enxergam a importância da existência desse coletivo para nós musicoterapeutas? Vou deixar o Wagner começar agora. Então, quando eu entrei na faculdade, logo quando eu entrei, assim, eu já estava questionando isso. Falar, caramba, né? Tem pouco da gente aqui, né, menino? E no curso, principalmente, na literatura, em tudo, e comecei a pensar, caramba, a gente tem que pensar numa forma de se unir, de fazer coisas juntas, da gente começar a se descobrir também, né? Porque tem isso, assim, tem gente, mas cadê? Cadê a gente, né? E eu comecei a pensar nisso lá atrás, né? Por exemplo, tá um pouco cedo, guarda essa ideia. E aí, com uma das fundadoras também, que é a Ju Brito, ela deu esse nome. Ela falou: a gente precisa juntar os musicoterapeutas. Na época era musicoterapeutas, assim. Eu, isso, perfeito, perfeito. E aí, vira e mexe, a gente falava sobre isso. E aí, quando eu formei, passou um tempo, eu entrei na presidência da PEMENG e chamei a Ju. Falei: então, Ju, chegou a hora. Tem o queijo e a faca na mão. Bem mineiro esse ditado, inclusive, né? Mas tem o queijo e a faca na mão. Vamos juntar os nossos, assim. Ela, pô, vamos embora agora. E aí foi isso, assim. A gente começou a pensar como que a gente poderia juntar as pessoas para poder falar de coisas que atravessavam a musicoterapia como de forma geral também, né? Mas com o nosso olhar. Acho que essa foi a nossa primeira preocupação, assim, de como não também trazer para um discurso que fosse também já ao lado no final das contas, né? Porque isso é uma coisa que a gente vive muito, né? Uma coisa é você falar de um tema com essa perspectiva, com essa compreensão, com essa vivência. Outra coisa é você ficar ali preso nesse tema como se fosse falar somente daquilo e nada mais importa. Então, assim, a gente fala muito que nesse mês é o mês dos convites, né? Assim, vem falar disso aqui. Eu falo assim, mas você quer que eu falo só disso? Pô, eu faço outros trabalhos legais aí também. Me chama também para falar daquela outra coisa de vez em quando. Pode ser legal, né? Ter um preto falando disso. Então a gente teve muito esse cuidado e a gente foi tentando pensar, cara, quem que a gente pode chamar? E fomos tirando gente. Quando a gente viu, tinha muita gente. A gente fez aquela loucura de fazer, sei lá, acho que foram 4 programas imensos, assim, porque foi bom demais, na verdade, assim, deu super certo, foram 4 programas muito legais, mas que foi isso, assim, a gente pensou em como buscar temas e pessoas que vivenciam isso através dessa realidade. E aí depois o coletivo, na verdade, tinha começado com a gente aqui de Minas. Hoje ele se expandiu, né? Somos todos musicoterapeutas agora aqui presentes, inclusive, assim, né? Estamos aqui lutando, nos organizando para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Tá super em cima da hora, mas a gente vai conseguir fazer alguma coisa, né? Esse ano foi mais corrido, assim, para todo mundo. Tá um pouco mais difícil de tempo, mas vamos fazendo. E foi mais ou menos por aí, assim. E como foi para vocês, para vivenciar o musicoterapeuta? Eu fazendo perguntas, já tomando. Maravilhoso, assim que é bom. Eu, na verdade, tive mais contato com o coletivo a partir do programa que eu apresento ali na TV UBAN. O meu programa é o Musicoterapia e Políticas Públicas. Então, falei com a Marli, que também coordena junto esse programa. Eu disse, Marli, em novembro, vamos falar, vamos trazer umas mulheres pretas potentes para falar e tal. Então, a gente convidou Michele Mara, Maristela, Fabrícia Santana. E aí, a partir dali, a gente começou a descobrir o coletivo, né? E aí comecei a me inteirar do coletivo. E aí começamos a pensar em temáticas no programa, que não ficássemos, né, enjaulados na temática do racismo, mas falar esses atravessamentos na nossa prática profissional ou na formação acadêmica, enfim, né? Então foi muito legal poder conhecer e se reconhecer em outros lugares, em outros espaços do Brasil todo, né? Porque a UBAN é isso, é uma união brasileira. Então foi muito, muito legal. Bom, respondendo a sua pergunta também, Wagner, foi muito bom bater aquele papo com vocês, né? Se sentir representado, né, nas vozes de outras pessoas, né? Porque eu tenho
é um ponto de vista que é nessa última década na musicoterapia, eu acho que houve um avanço significativo do ponto de vista das políticas públicas. Inclusive da musicoterapia está inserida dentro das políticas públicas, seja da assistência social, seja da saúde, né? Até mesmo da CBO lá no Ministério do Trabalho, mas eu gostei de uma frase que a Grazi trouxe, que a nossa luta ela não é pessoal, ela é coletiva, né? E eu tenho percebido, assim, é uma percepção minha, eu posso estar equivocado, é um ponto de vista, mas que das muitas conquistas que houve aí nesses últimos 10 anos, na última década, foram conquistas coletivas, né? E que essas conquistas coletivas, por mais que foram conquistadas, é importante continuar participando, inclusive, dos fóruns, seja de debate da política de assistência, seja nos fóruns de debate da política de saúde, e agora a gente está tendo um debate que atravessa todos nós, que é o debate da questão da regulamentação da profissão, e também a política pública, né? E por muito tempo a musicoterapia está aí, atuando, né? Mas eu vejo isso bem forte. Por que eu estou falando disso? Porque eu também vi emergir aqui em São Paulo a questão dos coletivos também, né? Esses movimentos coletivos. Eu acho isso super importante e que a gente sempre reforce isso mesmo, que a nossa luta ela é coletiva, né? Que as nossas lutas, inclusive nas políticas públicas, elas precisam ser coletivas, porque a gente passa, né? Eu me lembro de estar representando aqui a PEMESP em São Paulo, mas eu dizia também, outras pessoas precisam vir também para continuar, né? Outras pessoas precisam estar juntos, né? Mas respondendo a sua pergunta, para mim foi muito bom estar juntos, né? Poder trocar aquelas ideias. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Ah, claro, deixa o Dani responder também, né? O Dani respondeu. Então depois eu jogo a pergunta aí. Ah, tranquilo, tranquilo. Respondendo a pergunta aqui, Wagner, também eu confesso que eu me senti muito honrado, né, de ter sido convidado, de poder participar, não só do evento que vocês promoveram, como hoje também do coletivo, né? Eu também me vejo muito inspirado, tocado e inspirado, não só pela frase, mas por essa visão, né, que a Grazi traz, de que você também comentou, Wagner, de que a luta é coletiva, né? Os trabalhos são coletivos, de que as coisas elas precisam ter essa diversidade, elas não podem pertencer a uma pessoa, né? Não, isso seja desde questões relacionadas a aspectos socioeconômicos ali, privilégios, acessos a X coisas, né, como lazer, cultura e tudo mais, que a gente sabe que são coisas que vão impactar de acordo com a sua raça, de acordo com a classe social que você pertence, com a sua identidade de gênero, tudo isso vai ser... Infelizmente, a gente vive numa sociedade que isso acaba impactando em como você é visto e o quanto você, entre aspas, alcança, né, diante disso, sem a necessidade de uma luta específica. Então, nesse episódio, né, nesse Drops que a gente fez, o último episódio que eu gravei com o Gil, que foi ao ar na última terça-feira, né, ou para quem está ouvindo de uma forma mais atemporal, um episódio anterior ao que vocês estão ouvindo agora. Então, eu e o Gil, a gente comenta bastante também do impacto que a própria vivência na faculdade traz pra gente nessa questão desse olhar, sabe? De olhar que a vida do outro é diferente da minha, não somente por sermos pessoas diferentes, mas porque às vezes a outra pessoa passou por coisas que eu preciso me esforçar para conseguir entender, né? É comum no nosso caso, enquanto pessoas pretas, a gente fazer o caminho oposto. A gente tem que se esforçar para fazer o outro entender da nossa dor, ou da nossa história, das nossas lutas, e não o outro se esforçar para nos alcançar, né? Infelizmente isso é muito comum, né? Para nós pretos, para a comunidade LGBTQIA+, indígenas, entre outros, né? Neurodiversidade também, que é uma discussão que está
está surgindo aí com bastante força. Então, são grupos que o mais comum é que o próprio grupo se movimente para que as outras pessoas enxerguem e reconheçam como grupo, como indivíduo. Então, poder participar do evento, poder fazer parte do Musicoterapeutas, para mim, é uma honra enorme, assim, sabe? Eu acho que eu fiquei extremamente feliz quando eu fiquei sabendo da existência desse grupo. Assim como você, eu pensava a mesma coisa, Wagner, de que cadê os pretos do rolê, sabe? Na minha sala, quando eu tava na faculdade, ainda tive sorte, assim. Eu posso dizer que pelo menos 1/3 da sala era preto, preta, né? Então, depois a coisa foi mexendo, mudando, aí variou um pouco mais esse número. Mas tinha... Tudo bem que não era uma turma muito grande também, né? Mas tinha uma galerinha ali que dava pra acompanhar nesse rolê. E, bom, sem me prolongar demais, deixar o Gil também fazer a pergunta dele, vocês também comentarem mais, mas eu acho que é isso. É essencial, para mim é um grupo, um coletivo essencial de existir, um trabalho muito importante, assim, de existir, resistir e dar visibilidade, sabe? Aí, Dani. Ô, Dani, eu queria parafrasear a frase da Marli, mas agora eu não lembro o que você falou. Quando o papo tá bom, como é que é? A conversa fica boa quando a gente sai do roteiro. Ah, tá. Tá certo. Olha só, gente, eu fiquei aqui pensando aqui no que vocês falaram e tava dando uma olhada para as nossas, enfim, nossas ideias aqui. E a gente está discutindo isso fora do ambiente da faculdade. E eu gostaria de perguntar para vocês, assim, no ambiente da faculdade onde vocês estudaram, essa temática e também a temática das políticas públicas, essas questões eram recorrentes nas faculdades onde vocês estudaram ou não? Quais os desafios que vocês enxergam para que esse debate também seja, enfim, seja pautado também nas próprias faculdades? Enfim, é que me surgiu aqui, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu nunca falei disso na faculdade. Na faculdade eu nunca me. Na minha mesmo, eu nunca vi uma mesa, ó, vamos fazer uma mesa de debate aqui com o pessoal aqui na Semana da Consciência Negra, vamos tratar aqui de política pública. Eu não lembro, eu desconheço, assim, eu estou falando da minha realidade, mas gostaria de ouvir de vocês. E quais os principais desafios que vocês acham de levar esse debate para dentro da universidade, da faculdade? Bom, então, a minha faculdade era privada, né? Os primeiros anos, eu entrei em 2012 e me formei em 2019. Então, fiquei 7 anos estudando, mesmo com políticas públicas no meu caso, FIES, né, que deu uma aceleradinha ali nos estudos, ainda assim, 7 anos para conseguir concluir. Naquela história, né, trabalhando de dia, dando aula e BR a 130 para chegar na hora e conseguir estudar de noite. Nos meus primeiros anos, o currículo contemplava uma disciplina de História e Cultura Afro, como exige a Lei 10.639, né? Para quem não conhece, 10.639, que fez agora 10 anos, 15 anos já da lei, 2003, né? Então vai fazer alguns anos, que exige que tenha História e Cultura Afro também no ensino superior, né? Mas que não é cumprida. Mas nos primeiros anos, então, era cumprida, era uma disciplina que era compartilhada entre a música, a musicoterapia e a teologia. E aí foi nessa disciplina que eu conheci a professora Selenir Kronbauer, e aí na aula eu lembro direitinho que ela disse assim, eu estava em Roma, palestrando num espaço que geralmente é de homens brancos, eu, uma mulher preta, falando sobre a presença da mulher negra na Bíblia. Aí eu pensei, como assim? Primeiro com uma professora preta fazendo o quê em Roma, falando de mulher, nem sabia que tinha mulher na Bíblia, que quiçá mulher negra na Bíblia. Aí eu já pensei, nossa, essa mulher, né, quero conversar com ela. E aí, desde então, a Selenir passou a ser lá a minha mentora e guia desde a faculdade, desde sempre, tudo que eu vou fazer sempre na minha vida profissional e pessoal, eu sempre recorro a ela, virou uma mãe mesmo para mim. Então, nesses primeiros anos, a gente tinha essa disciplina e a gente fazia essas discussões mais afrocentradas, né?
E aí depois, né, por questões metodológicas, a disciplina já não era mais História e Cultura Afro, daí eles mudam o nome, assim, botam um nome mais amplo, né, a diversidade, não sei o quê, até que vai dissipando, né, e aí some a temática. Nos primeiros anos também, a gente sempre fazia, então a Selenir coordenava o grupo Identidade, que eu faço parte ainda como egressa, mas não tão atuante quanto antes, né? Mas aí na formação eu consegui ir com a Selenir acompanhar pesquisas que a gente fazia nos quilombos, em parceria com a URGS, o pessoal da antropologia, da medicina tradicional, então a gente trabalhava muito com a questão da medicina tradicional, antropologia, pessoal também da área da, acho que era engenharia e tal, porque a gente fazia, eles faziam construções nos quilombos com a temática dos adinkras, então as casas todas tinham seus adinkras, tinham os seus jardins e hortas com medicina tradicional, então cada horta mantinha um tipo de ervas e tal, então tinha todo um estudo, e a Este entrava então como parceira dessas pesquisas e eu sempre acompanhava a Selenir junto. Então eu pude viver essa parte bem atuante, né, do grupo Identidade durante a formação, e sempre, né, Semana da Consciência Negra batia com o Dia da Música. E aí sempre rolava uma, poxa, fechou as datas, né? Então a gente marcava um evento mais focado para a negritude, tinha a Semana da Música junto, daí dividia os alunos, aquela coisa toda, né? Nada a ver com racismo isso, né? Isso acontecia sempre por acaso. Então, e depois de um tempo, assim, mais para o final da minha formação, daí de fato a Selenir, inclusive, saiu da grade como professora dessa disciplina que focava mais na negritude. A disciplina virou uma disciplina mais aberta, né? Então se falava de tudo um pouco, e não focava muito nas questões raciais. E hoje não sei como que está o currículo, né? Sei que a Selenir já não faz mais parte da grade da musicoterapia, então que era a única professora negra da faculdade. E é isso. E é aquilo que o Gil trazia antes. Então a gente às vezes conquista, mas não está ganho. A luta nunca está ganha. É sempre uma luta. A cada semestre tem que lutar de novo, tem que solicitar de novo, né? E claro, depende muito do entendimento das pessoas mas por que a gente vai ter uma disciplina que trabalha história e cultura afro na musicoterapia, por exemplo? Tem gente que não consegue entender, né, e fazer essa conexão. Inclusive, eu, na faculdade, ouvia muito, né, de alguns professores do tipo, mas o que vocês querem trabalhar no SUS? Querem morrer de fome? Né? Então, é uma faculdade que preparava muito para atuar na clínica privada e para ganhar grana, e, né? Que bom, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Mas esquecia um pouco deste olhar da formação. Então, tipo, disciplinas falando sobre SUS, não lembro, nunca tive. Né? Então, sempre focado para a clínica privada, sempre focado para o atendimento individual, também não muito trabalhada a questão da musicoterapia comunitária, porque quando eu estava estudando, eu dizia, vou trabalhar com musicoterapia comunitária. Porque como eu sempre gostei de trabalhar com um grupo, era onde eu me enxergava dentro da musicoterapia, né? O que eu vou fazer com um grupo? Musicoterapia comunitária. Então, hoje eu já, né, consegui ampliar esse meu olhar, e tenho Sinfonia, que eu coordeno aqui também, faz 4 anos, então consegui expandir essa ideia do coletivo, do grupo, da luta, da militância, tudo junto, da cultura, da saúde mental, né? Mas, enfim, essa foi um pouco da minha caminhada nos 7 anos de formação, assim. Teve um momento onde a questão da negritude era bem presente nas disciplinas, na formação, e depois isso foi se dissipando. Eu não tive nem essa sorte, Grazi. Na verdade, não tive nada na grade de fato que fosse isso. Salvo que na UFMG tem um programa que eu estava tentando lembrar, inclusive, o nome aqui agora, que é um projeto que são aulas, né, são disciplinas que é oferecido para todo mundo, de todos os cursos. São temas que normalmente buscam justamente uma forma de atravessar esse conteúdo que é comum nas universidades, que é esse conteúdo que vem de uma forma eurocêntrica da visão do conhecimento, né?
Então aqui eu sei que tem um, por exemplo, que é, eu vou lembrar os nomes corretos assim, mas eu sei que fala das folhas, né? Então quando vai falar das folhas, folhas mesmo, né? Das árvores, das plantas, quem ministra, por exemplo, essa disciplina são pessoas ligadas à fitoterapia, mães de santo, benzedeiras. Então vai pegar essa ideia das folhas de uma forma mais geral. Então, lógico, entra muito nesse conteúdo que tem a ver, né, com a negritude. E tem o outro que tem mais a ver com os saberes tradicionais, que aí entra um pouco mais nas religiões matrizes africanas, um pouco na cosmogonia indígena também, assim, que eu acho que é o que tem. E aí, só que a gente fala, né, mano, quando o bichinho da militância nos pica, não tem jeito, né? Todo trabalho, eu falo que todo trabalho eu falava que era tipo assim, vamos ver se isso dá TCC, sabe? Assim, vamos aprofundar em alguma coisa. O professor fala, nossa, eu gosto de quando de trabalho do Wagner, que ele faz tudo sempre na norma da ABNT. Eu ficava me treinando, na verdade. E eu sempre arrumava um jeito de colocar alguma coisa. Por exemplo, na disciplina da Cibele Loureiro, era para falar sobre musicoterapia e hipertensão. Aí fui lá, achei uns trabalhos da Zanini, uns trabalhos, acho que foi da Zanini mesmo, né, bem legais sobre isso. E é lógico que no final eu fiz um recorte para a população preta e hipertensão. E aí, quando, sabe, então eu sempre buscava alguma forma de colocar e trazer esses conteúdos, assim. Inclusive, o meu TCC nasce disso, numa disciplina de geriatria. Eu escolhi o tema da sexualidade, tinha vários temas. Não, sexualidade é meu, sexualidade é meu. Aí eu falei sobre sexualidade e fiz um recorte sobre a sexualidade LGBTQIA+. E aí isso repercutiu muito legal na aula. Ela, inclusive, me pediu para dar essa aula. Nas próximas aulas, ela não disponibilizava mais o tema, porque virou uma aula a mais que ela me convidava para poder dar essa aula. E aí virou meu TCC, mas enfim. Mas é isso, assim, sempre fiquei buscando um caminho de colocar, sabe? Assim. Tem um professor, o Fred, que também trouxe muito essa questão, por exemplo, quando ele chegou, estava no meio do curso, assim. Ele começou a trazer um pouco dessas questões de ritmos afro, sabe? De ritmos afro-brasileiros, da tradição brasileira também, assim, preta, sabe? Tipo, coco, qual era o outro que ele trouxe? Ah, o próprio coco. Aqui em Minas tem o congado, a gente trouxe um pouco de congado, aí eu ficava super feliz trocando figurinha feliz, cara, que bom. E ele falava, pô, tem que trazer, né? Porque a gente só escuta as coisas quadradas que querendo reproduzir esse 4x4 eterno, e a gente esquece das nossas referências mesmo, assim, né? É impressionante como uma pessoa sai, vai pra roda de samba, toca um punhado de coisas diferentes, chega na clínica e faz um tcham, 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 tcham. Uma coisa que a gente acha que é o certo ali, né? E a gente pode ir além disso, assim, né? Eu discutia muito com ele quando a gente falava em Nordorf Hobbins, a língua travando. Fala, caramba, o cara traz uma musicalidade tão impressionante, de acordo, né, com a vivência musical dele. Por que a gente não se permite trazer a nossa musicalidade afro-brasileira na música também, né? Assim, sem as questões religiosas que atravessam, e é outro pepino, né? Eu queria fazer um adendo também, aproveitando a Selenir, então, Kronbauer, né, que era a nossa prof, orientou meu TCC, né, apesar de ser da teologia, eu escolhi ela para ser minha orientadora da musicoterapia. Meu TCC na graduação foi sobre a musicoterapia como prática integrativa complementar voltada à saúde da população negra. E a gente trouxe, claro, foi teórico, né, não conseguimos fazer uma prática, uma pesquisa prática, mas falando bastante sobre a questão da. Ai, fugiu a palavra agora. Da hipertensão também, da questão da depressão, né? Forte dentro da população negra, mas também da anemia falciforme, que é pouquíssimo falado, né? Que é majoritariamente entre pessoas pretas, né? Uma doença prevalente. Então a gente fez esse trabalho. Depois a ideia com o mestrado inicialmente era entrar com essa pesquisa, tentar fazer ela de uma forma prática, mas em função da minha prática mais ativa na musicoterapia, estar
voltada para o autismo, acabei pesquisando inicialmente sobre o autismo e agora já estou mais com o musicoterapeuta no SUS. Vai buscando de acordo com as nossas lutas, né? A gente vai fazendo escolhas. O que neste momento... Então agora a gente nessa questão de regulamentação e tal, a gente achou que pesquisar o musicoterapeuta no SUS fosse mais importante neste momento. Mas, assim, nessa caminhada, e a Dejeane, que é a minha parceira da banda, né, das 50 Tons de Pretas, também fez o TCC com a Selenire e ela pesquisou sobre as mulheres tamboreiras, né, porque a gente, com a teologia e a gente da música, a musicoterapia, a gente ia muito no terreiro do Pai de Jair, que é ali perto da faculdade. Então, nas festas abertas do Pai de Jair, o terreiro, os alunos podiam visitar, né? Então, a gente, sempre o professor Oneide, que era o professor de Ciências da Religião, sempre tentava incentivar alguém a fazer alguma pesquisa sobre a musicalidade do terreiro. Ele dizia, olha, o pessoal diz que tem mais de, 3.000 músicas, 3.000 toques diferentes no mesmo tambor, e isso vai se perder se não tiver, porque eles ainda têm essa cultura mais da escrita, do registro, né? Isso vai se perder se não tiver registrado e tal. Até então eu não tenho notícia se alguém conseguiu fazer essa pesquisa, né? Mas tinha, então, na minha época, tinha essas possibilidades de pensar e de refletir, e isso era 2012, então acho que pelo menos para mim ainda estava recém nesse início dessa caminhada do despertar dessa reflexão que eu sempre conto, né, que a minha avó sempre perguntava onde eu ia quando voltava, tinha preto, não tinha preto, ou dizia, Grazi, vai bem arrumadinha que só vai ter tu, né, e eu ficava pensando, por que só tem eu? Por que só tem eu? Aí depois da entrada da faculdade eu começo a questionar por que só tem eu, né? Não era mais uma aceitação, tá, vou arrumadinho que só vai ter eu. Chegava lá, na maioria das vezes só tinha eu. Mas aí começa a questionar, e aí hoje eu vejo quanto, na verdade, quando a minha avó me perguntava isso, ou me dizia isso, também era uma inquietação dela, né? Inclusive, quando eu começo Sinfonia, em 2019, tinha 33 crianças no projeto, e não tinha nenhuma criança negra. E a minha avó disse, tá, e na cabeça dela, essa doença, né? Essa doença não dá em preto? Claro, ela estava perguntando, tá, e cadê as crianças pretas, né? E aqui, no Rio Grande do Sul, a gente faz o Sinfonia, uma característica de ser um projeto social, né, com valor simbólico ou sem valor nenhum, de custo para as famílias, enfim, mas a gente fazia numa área central da cidade. A primeira edição foi dentro de um teatro, então o acesso também não era, né, 100%, até por ser social, a gente não tinha como bancar a ida das pessoas e acabavam que as pessoas pretas não tinham muito acesso, sabe? Então, conforme as coisas vão passando, a gente começa a transformar essa inquietação em pesquisa, em questionamento, a gente dá um jeitinho, né, Wagner, de cutucar e fazer as pessoas, cara, alguém tem que pensar sobre isso não tá normal, porque a gente tem uma aceitação, como se tivesse posto. Ah, não tem musicoterapeutas. Como não tem? Por que não tem? O que está faltando para que a gente tenha mais, né? Então, enfim. Uma coisa que eu acho importante você falar, senão está sendo muito injusto, eu não tive quando eu estava na faculdade. Uma dos principais apoiadores, assim, né? A principal apoiadora do Pretos é uma professora, Verônica Rosário, que é da UFMG, que abriu esse espaço, esse canal. Tanto é que as representações da musicoterapia por dentro da UFMG, foi uma parceria da UFMG com a PEMEG e com o BAN, né, o nascimento do musicoterapia. E o convite agora está aberto pela UFMG de novo, assim, então não posso, senão fica injusto, assim, dizer que ela foi muito legal de abrir espaço. Falar, gente, eu tenho, por ser professora, a capacidade de abrir o espaço, mas se joguem porque o espaço é de vocês. Assim. Foi muito legal, muito legítimo assim, da parte dela. Eu acho que a gente, como a Marli já está reinando, né, na frase dela, você trouxe uma coisa aí que é isso também, né? Que acho que tem a ver com acesso, né? Que o acesso ele não se dá só pelo dinheiro, né? Não é porque é pago, é gratuito, assim. Existem várias maneiras de você cercear esse acesso, de você negar esse acesso, né? E a gente vai aprendendo na marra, porque às vezes a gente rompe e acha que está ocupando aquele espaço, mas a gente está ocupando ali, a gente talvez faz tanta força no nosso dia a dia para ocupar esses espaços, que não percebe que não é assim, que a gente está ali ainda fazendo o maior esforço, e que muitos dos nossos não vão nem chegar lá perto, né, para acessar. Isso é uma realidade quando a gente pensa não só nas pessoas que estão
trabalhando, estudando, pesquisando musicoterapia, mas das pessoas que estão precisando acessar a musicoterapia como pacientes, assim, né? É uma discrepância muito grande. Eu estava trabalhando no SUS, em Niterói, então tinha, de fato, um grande contingente de pessoas pretas, assim, né? Enlouquecidas, né? Enlouquecidas no sentido de enlouquecidas mesmo, desse sistema que enlouquece as pessoas, essa pressão social, essa violência social que enlouquece essas pessoas. E aí vim parar em Belo Horizonte, estou trabalhando há pouco tempo, trabalhando na rede de saúde mental privada, falando, meu Deus, como é discrepante mesmo essa realidade, né? Assim, uma unidade majoritariamente preta, um lugar completamente ao contrário, onde tem poucos pretos ali, assim. E a gente vê também desses acessos, né? Assim. Vamos dar uma pausa rapidinha na conversa para duas observações. Primeiro, já quero pedir desculpa, vocês vão ver que alguns trechos, alguns pontos do áudio do Wagner tá um pouco chiado, tem um pouquinho de ruído. Infelizmente, acho que tinha algum mau contato, alguma questão que no meio da gravação acabou impactando. Alguns pontos preferimos até deixar assim, justamente para a gente não perder o conteúdo que ele está trazendo, colaborando com a gente. Mas, de qualquer forma, pedimos desculpa por esses chiados que ocorrem aqui. E a segunda questão é sobre um áudio da Jennifer, que ela não conseguiu estar presente, na gravação diretamente com a gente, mas nos mandou um áudio comentando um pouco sobre a participação dela no Musicoterapeutas e algumas impressões acerca dessa representatividade na musicoterapia. Então, deixo aqui com vocês a fala da Jennifer Reis. Olá, boa noite. Meu nome é Jennifer Reis, eu sou estudante do 8º período de musicoterapia na UFMG e faço parte do Musicoterapeutas. Para mim, existe muita pouca representatividade negra na musicoterapia. E também essa representatividade não é de fácil acesso, né? Eu, enquanto estudante, só fui ter contato com musicoterapeutas negros através do Musicoterapeutas, né? E através de procura. Infelizmente, a gente não tem ainda professores negros de musicoterapia na FMG, então acaba sendo um outro lugar também que a gente não tem uma referência, né? Alguém com quem a gente possa se identificar ali durante os estudos. E acontece que eu senti muita falta, sabe? Dessa representatividade, especialmente por conta do meu TCC, que eu estou fazendo no momento, que é de musicoterapia, né, comunitária com mulheres negras. Então, quando eu fui à busca de um orientador, foi um processo complicado, porque não tinha ninguém de fato que pudesse me orientar com muita integridade no que eu estava buscando a pesquisar. E assim, apesar de lá na UFMG a gente ter uma abertura muito boa, uma disposição boa dos professores, ainda é complicado você não ter alguém que possa compartilhar do que é viver essa experiência de ser negro, não só dentro da academia, não só enquanto musicoterapeuta, mas também na sociedade, né? E eu acho isso uma coisa muito relevante, porque saber sobre todo o contexto que a população negra se encontra, não só a população negra, né, mas minorias ou diversas outras
condições específicas, né, é muito importante, porque a gente, enquanto profissional, vai encontrar diversos tipos de condições, né? Então é importante que a gente se atente a compreender toda essa camada que envolve o indivíduo, né? A psicologia social, ela vai dizer que não há como, né, diferenciar a questão do indivíduo em si e do contexto que o cerca, né? Então ela vai entender que até as condições biológicas, né, estão ligadas ao contexto social. E a gente, enquanto profissional da saúde, precisa também compreender isso, para que a gente possa tanto trabalhar visando condições específicas na saúde da pessoa, né, na qualidade de vida da pessoa, quanto também compreendendo o contexto em que ela se encontra. Trabalhar sem essa perspectiva social não integra 100% o tratamento, né, de alguém. Então, quando eu vejo que não há musicoterapeutas que falam sobre isso, que defendem nem a questão da raça nos atendimentos e nos ensinamentos sobre musicoterapia, eu percebo que falta realmente uma atenção a esse fato, sabe? E é por isso que eu me dedico a estudar, assim, essa questão da população negra na musicoterapia, porque para mim é uma forma também de criar espaços para a minha pessoa, enquanto pessoa negra, e também para outras pessoas, né? E não só isso, mas também como a sociedade no geral. E aí, a outra questão que entra é que eu já tenho, né, pela minha vivência, é comum de mim sempre buscar falar sobre isso, sabe? Em qualquer lugar que eu tô, a gente que é negro, a gente sabe que a gente não consegue viver, né, não pensando na nossa cor, né? Onde a gente chega, a gente acaba pesando esse fator aí. Então, quando eu cheguei na musicoterapia, isso também foi um fator que eu pensei. Principalmente porque a música é uma coisa de extrema. Uh, é uma ferramenta muito utilizada pela população preta, principalmente no quesito resistência e expressividade, né? Então, quando eu cheguei na musicoterapia e percebi que faltava esse espaço, é aquele momento que a gente vai à busca de outras pessoas que estão ali notando essa mesma condição para que a gente possa criar espaços. Porque às vezes temos aí profissionais e estudantes que estão espalhados, né, sentindo a mesma coisa, sentindo a mesma falta de representatividade. E eu acredito que o Musicoterapeutas foi uma iniciativa de juntar, né, essa população. E o Musicoterapeutas, assim, para mim ele foi um processo histórico, assim, na musicoterapia brasileira e quem sabe mundial, porque até então eu não tinha visto assim uma mobilização tão grande de musicoterapeutas e estudantes de musicoterapia negros, né? E eu achei bacana demais ter esse encontro dessas pessoas. Eu me senti acalentada, assim, por esse momento. E foi muito bom, como eu falei, porque através disso eu pude conhecer várias pessoas que eu não conhecia antes, que passaram a ser uma referência para mim, passaram a ser pessoas com quem eu poderia conversar sobre, perguntar sobre,
questões que eu não conseguiria uma resposta muito íntegra perguntando para os musicoterapeutas, só os musicoterapeutas que eu conheci anteriormente. Então, eu espero que o Musicoterapeutas ele abra essas oportunidades para todos os estudantes de musicoterapia, para todos os profissionais de musicoterapia, e que a gente possa se fortalecer discutindo essas questões, sabe? Que a gente possa abrir um espaço também para que o nosso trabalho possa ser mostrado também, porque infelizmente a gente sabe que o conteúdo preto ele tende a ser o preterido, né, a ser invisibilizado. E eu acredito que a gente possa crescer dentro ali do nosso meio, que a gente possa auxiliar uns aos outros para que o nosso trabalho cresça, para que a gente cresça enquanto profissional, enquanto estudante, enquanto pesquisador. Então, o Musicoterapeutas, para mim, é essa força, né? Atualmente, a gente conta aí com várias pessoas que integram o grupo, o que é mais legal ainda, ver esse grupo crescendo, o que reforça o que eu falei de, né, a gente tá com uma população aí que estava espalhada e que estava precisando também desse lugar, né? E eu acho que tem muitos benefícios ainda para a gente alcançar para frente com esse coletivo e muito a crescer também. Eu tenho realizado, como eu falei, um TCC de musicoterapia com mulheres negras e a minha proposta é fazer uma intervenção de musicoterapia comunitária com essas mulheres, focando na qualidade de vida. E durante os atendimentos, eu posso perceber o quanto que isso é uma coisa gritante. Esse fator do gênero e o fator racial é uma questão gritante, assim, na vida dessas pessoas. São pessoas que, se elas tivessem um atendimento de musicoterapia, elas poderiam falar de outras questões da vida delas, né? Questões físicas ou emocionais, mas que a gente vê que a razão pela qual elas sentem determinadas coisas, né? É por conta dessa influência, né? Da discriminação, do preconceito, né? E da invisibilização que essas mulheres sofrem. Então, é por isso que eu vejo que tratar, às vezes, a raiz do problema, né, como ressignificar, como lidar com todas essas mazelas que vêm de uma sociedade que segrega, que racializa, né, que discrimina, é importante para que a pessoa possa sobrepor aí, né, muitas coisas emocionais que são negativas. Então, eu percebo que é necessário, que seria importante continuar tendo essas propostas, essas iniciativas de trabalhar não só com esse público, mas demais públicos que, infelizmente, não tem um atendimento especializado a eles, né? Então, a gente tem aí a comunidade LGBTQIAP+, nós temos a questão indígena, né? E demais populações que são bastante preteridas aqui no Brasil. E eu acho que o musicoterapeuta, ele tem esse potencial porque a música, ela alcança a todos, né? E, e a música é uma ferramenta de todas as pessoas para se expressarem e para resistirem, para sobreviverem e para lutarem. Então, acho que cabe a nós também, quanto pessoas que acreditam que a música pode fazer uma transformação na vida do outro, incentivar essa transformação no mundo, né? Porque quando a gente trabalha com questões sociais, a gente está falando de uma doença
que afeta o mundo, né? Então, trabalhar com isso é muito importante, seja especificadamente, seja compreendendo isso para que a gente possa trabalhar com pessoas em outros contextos, mas entendendo o que acerca elas, né? E atualmente eu venho percebendo essa mobilização maior com relação à musicoterapia e à população preta. E eu acho que, assim como a musicoterapia tem um potencial muito grande de crescer, essa perspectiva também, essa atuação também tem um potencial enorme, né, de estar ajudando aí várias pessoas dentro e fora da musicoterapia. É isso, eu agradeço muito pelo convite. Eu acredito também que através é uma iniciativa muito boa, né, de a gente estar conversando sobre musicoterapia, divulgando a musicoterapia, colocando a musicoterapia em vários lugares e com pautas também muito pertinentes, como a de hoje. Agradeço mais uma vez o convite, abraços e até. De volta à nossa conversa, vocês estavam comentando, né, de todos esses viés, além da questão das características culturais, da proximidade com a religiosidade, né, de base, de matriz africana ali, aspectos relacionados à própria saúde mental, né, as características musicais também. É um ponto que eu acho muito curioso, assim, e vira e mexe eu me pego refletindo, me questionando mesmo no próprio atendimento. De, por exemplo, eu estar ali tocando com um paciente e de repente eu pegar principalmente um instrumento de percussão ali e começar a fazer um ritmo e ter um certo, não um receio, mas me segurar um pouco naquela estrutura rítmica por conta dessa proximidade com a matriz africana, né? Até porque, por exemplo, o lugar onde eu atendo, mesmo sendo uma clínica particular, uma clínica privada, não, digamos que o espaço que eu atendo não tem um isolamento acústico muito preciso, não é muito bom. Então, às vezes, o som escapa um pouco, dependendo da intensidade do que a gente está fazendo. E eu já me peguei várias vezes pensando, tá, eu tô tocando isso daqui, putz, o que será que o pai dessa criança vai pensar? O que será que a mãe dessa criança vai pensar com isso daqui que eu tô tocando? E, de repente, eu mudar. E depois eu olhar e falar, não, mas pera, é isso aqui que tá conectando, deixa eu voltar porque eu tava fazendo. Porque o importante agora não é o que o pai ou a mãe vai pensar, é o que tá conectando com a criança, sabe? É o que tá conectando na relação terapêutica aqui. E às vezes as próprias pessoas se descobrem essa preferência, essa proximidade com ritmos, com estruturas que não é do seu comum, não é do seu cotidiano, né? E é uma forma de até mesmo de abrir portas ali, de abrir esses olhares para que outras reflexões possam ser realizadas ali, né? A gente estava comentando um pouco sobre essa questão do trabalho que né, de eu me deslocar até o local, até o lugar do outro, tentar me aproximar da realidade do outro para conseguir entender determinados contextos. E às vezes numa situação, seja dentro de uma relação terapêutica, seja por conta de aspectos ou de configurações do próprio território, de vizinhança, de repente ter um terreiro ali, de repente ter uma quadra, ou mesmo alguém que começou a organizar um grupo de escola de samba, um vizinho que gosta muito de músicas de matrizes africanas ali e tal, né? Ou músicas pretas como um todo, não precisa ser de matriz africana, um funk nosso, um rap, um samba, tudo é música, tem a sua origem, né, no povo preto. Então, às vezes essa ocupação desses espaços, lógico que vamos considerar aqui que essa questão da relação entre vizinhos também
traga ou se construa dentro do devido respeito, né? Que a pessoa não fica 24 horas ouvindo ali seu funk, seu rap, enchendo a cabeça do outro vizinho de forma incômoda. Mas nas suas festas, no seu momento ali mais de lazer, no momento mais pessoal, que esse som transpassa os limites do terreno de cada casa, isso se tornar talvez até uma porta de entrada, uma porta de acesso para que certas reflexões possam ser feitas. Algumas vezes eu já me peguei também ouvindo música dos vizinhos assim, e de repente prestar atenção na letra de uma música e tipo, pô, caramba, não tinha reparado que essa letra fala disso. Não tinha reparado que esse conteúdo é tão pesado ou que esse conteúdo é tão bonito, né? Então eu acho que é importante, eu acho que é bacana a gente também ter esses olhares assim sobre esses atravessamentos, né? E o quão potente isso pode ser. E aí, até pensando nisso, eu quero aproveitar aqui e propor, né, pra gente um quadro que a gente está organizando, está tentando fazer, trazer, inclusive convido a todos vocês ouvintes que se sentirem à vontade de participar, que é o nosso momento de escuta, né, onde a gente pede para vocês, ou abre espaço para vocês trazerem aqui algum conteúdo musical, alguma poesia, algo que inspire vocês no dia a dia, seja dentro dessa temática, seja na prática, seja, enfim, na vida de vocês, né? Se vocês quiserem, puderem compartilhar com a gente uma música, um pequeno texto, uma poesia, enfim, o que vocês se sentirem à vontade. Tá. Eu vou fazer então a primeira música autoral das Pretas, que se chama A Mais Pura Verdade. Vou fazer a capela aqui mesmo, porque eu não toco ela mesmo, né? Então, tá tudo certo. Diz assim: Preta, olha onde você chegou, pois um dia acreditou que a vida ia sorrir pra ti. Preta, quantas vezes em transição, os olhares de negação da tua cor, da tua raça, da tua voz. Mas preta, agora chegou tua vez. A história que você fez entre lágrimas, lutas, turbantes e anéis. Preta, buscou na tua ancestralidade a mais pura das verdades para se reconstruir. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons de uma nação inteira. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons de uma nação. Solta esse cabelo black e vai onde quiser. Respeite a minha herança, sou guerreira, sou mulher. Cê ri do meu sorriso, cê ri do meu cabelo. Somos 50 tons de um povo brasileiro. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons de uma nação inteira. Preta, da tua voz os sons, da tua pele os tons de uma nação. Essa é a música. A mais pura verdade. Uau! Que linda! Muito boa. Que coisa maravilhosa, hein, Grazi? Eita, Lê. Eu fiquei pensando em várias coisas, eu não consegui decidir, mas eu acho que vou cantar um refrãozinho, porque a gente falou de muita coisa, que eu acho que esse refrão resume muito, né? Que a gente fala dessa luta, do que essas pessoas nos julgam, onde elas acabam nos colocando, né? Quando a gente tem esse receio de tocar uma levada que lembra alguma coisa do candomblé ou da umbanda, coisa do tipo, a gente já fica com esse receio, porque a gente fica sempre pensando no lugar que eles querem nos colocar, que não é um lugar que não nos cabe, né? Assim. E aí eu lembrei do Emicida, que fala assim: eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a porra toda, eu quero que ele se... É isso. Eu acho que fala bastante. É um lema para mim esse refrão, sabe? E assim que eu consegui romper muitos espaços que ainda tinha receio, esse medo de chegar em tal coisa, de parecer tal coisa. E Daniel, você falou de uma coisa que não tem como não comentar, né? Porque eu sou do candomblé. Então, essa vivência é minha, tá na minha mão, tá no meu sangue, tá no meu ouvido,
tá no meu pé, sabe? Então, tipo, ela vai aparecer, cara. E eu consegui vivenciar isso no Rio de Janeiro de uma forma muito legal, porque no Rio de Janeiro eu consegui tocar música de macumba em atendimento coletivo no meio do CAPS. Porque a galera pediu. A galera pediu e eu toquei. E aí pediram outra, e de repente veio como Zaqueu no mesmo tempo, e depois a gente tocou um samba, e depois tocou tudo, e foi muito legal, sabe? Falei, cara, e nesse dia eu falei assim, é isso, podia ser assim pra sempre, mas não é. Quem dera fosse assim pra sempre, a gente pudesse tocar, principalmente de forma coletiva, né? Porque às vezes no particular a pessoa tem essa empatia, ou a pessoa também tem essa vivência, fica aquela coisa velada ali, né? Com medo até do que vão ouvir lá do lado de fora. Agora imagina, a gente tocando no CAPS, no pátio do CAPS, assim, pra todo mundo que tava na rua ouvir, todo mundo tava no CAPS inteiro ouvir, aí vinha gente de outros lugares, assim, pra cantar junto, emendava outra, e a gente tá tocando, foi muito legal mesmo. Que demais. E você comentou dessa questão, né, de parte de várias pessoas ouvirem. Isso me faz pensar muito, por exemplo, dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade brasileira, como muitas vezes, sei lá, uma música gospel, né, uma música cristã ali vai ser extremamente exaltada, a galera leva, toca em show para dezenas de milhares de pessoas e ninguém fala nada, mas de repente uma música ali do candomblé, da Umbanda que toca, nossa, já olham com a cara feia e tudo. Então realmente são coisas assim pra gente pensar, né? Por que isso mexe? Por que isso incomoda tanto? A gente sabe o porquê, mas, né? A gente sabe que é Provocar. religioso, né? Racismo. Não, nem precisa colocar religioso, racismo. E é isso. É igual você falou, por exemplo, eu estava até brincando outro dia com os amigos que, tipo, como aqui o hino, imagino que dos CAPs, tipo assim, do Brasil inteiro, principalmente do CAPs da dele, assim, tem uma coisa muito. Até pela tradição, acho, dessas questões das comunidades terapêuticas, muitas vezes são cristãs, então acaba que muitos dos usuários tiveram, né, passagem nessa comunidade e vêm com esses hinos que fazem parte da história musical deles, assim. E aí, se você toca como Zaqueu, tá tudo certo. Você toca com uma coisa relacionada à cultura da Umbanda, do Candomblé, coisa do tipo, o máximo que você pode ouvir, que pode soar assim, eu acho que aqui não é lugar para isso, assim, né? Uma coisa que bom, né? E é isso, assim, por que isso, né, cara? Por que negar? E o problema, e é outra coisa, quando você nem chega a tocar nem banda, nem candomblé, mas como uma coisa que você falou, que só a batida começa a querer repetir, já pode causar, né, um estranhamento nas pessoas e na gente também, que está acostumado. Não está acostumado a fazer isso com liberdade, né? Fazer isso com tranquilidade. Então a gente fica sempre se questionando, assim, ai meu Deus, será? Bom, tô aqui escutando vocês falarem aqui, eu tava lembrando aqui do Racionais, moro aqui também em São Paulo, Zona Sul. O Racionais é aqui perto de onde eu moro, aqui, enfim, Jardim São Luís, Capão Redondo, né? E aí ver o Racionais tocar no Rock in Rio, os caras descer, não sei quem assistiu, né? E aí a apresentação dos caras é como se estivesse na estação, assim como se estivesse vindo de Santo Amaro aqui, quem mora em Santo Amaro, enfim. Imagina aí, gente, trazer para a imaginação. Até chegar na estação Capão Redondo. E quando chega na estação Capão Redondo, abre-se aquelas, enfim, das plataformas, desce o Racionais e começa a cantar. E eu me vi ali, sabe? Me vi ali porque fez parte também da minha história aqui, né? Na minha história, eu acho que de quando eu também era adolescente, então era uma voz potente, né? Ainda não tinha o crioulo, não tinha o Emicida, né? E quem falava abertamente, quem trazia, inclusive, algumas coisas que era totalmente diferente, algumas reflexões, esses eram Racionais. E fiquei pensando, me lembrou assim, me trouxe esta boa referência, que eu até brinco lá na clínica, também trabalho numa clínica particular, e aí o pessoal, enfim, do outro lado da cidade, na Zona Norte, eu falo que eu moro aqui na Zona Sul, né? Aí o pessoal pergunta, mas onde você mora? Eu moro lá no Morro do Piolho, tá ligado? Porque Morro do Piolho é uma brincadeira que eu faço por conta de uma música do Racionais que vai falando várias quebradas que existem em São Paulo, né?
E eu falo, eu moro lá na quebrada. Nossa, mas você vem de tão longe para trabalhar. É isso mesmo. Estou aqui, né? Estou aqui. E fiquei lembrando de tudo que vocês falaram, e tem sempre uma pergunta que a gente faz aqui para os nossos convidados, né? Que é o perrengue. Quem nunca passou um perrengue que atira a primeira pedra, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, de um perrengue aí que vocês tenham passado, que vocês queiram compartilhar. Tem gente até que pergunta, mas é um só? Não, se quiser compartilhar mais de um, fiquem à vontade. Mas um perrengue que vocês tenham passado aí na atuação de vocês, ou na vida acadêmica também, fiquem à vontade. Perrengue. Como musicoterapeuta, eu não lembro, assim, de nenhum perrengue. Tem situações diferentes, difíceis, desafios, mas eu não enxergo assim, porque o perrengue, para mim, me relembra algo com humor. Não sei se remete isso a vocês também. Algo que a gente consegue lembrar depois e rir, né? Ou rir de si mesmo, ou rir da situação, ou rir de lembrar. E uma vez, ainda como prof de música, eu estava trabalhando num projeto com sexto anos, eu tinha 13 sextos anos. Então, aquela idade que eles não são nem criança e nem adolescente, né? Estão no limbo ali, se descobrindo. E o projeto, eu estava bem na graduação, comprando um monte de instrumento, enlouquecida, né? Comprar, 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 comprar. E aí, vou usar na aula de música com as crianças enquanto eu não estou atuando, né? E aí fiz um projeto chamado África em Mim. E aí, nesse projeto, a gente trabalhou o ano todo, né? Os instrumentos de origem africanos, afro-brasileiros, e lá, lá, lá. E aí, numa certa aula, então, a gente está falando aqui da religiosidade, né? Eu coloquei que a gente ia aprender, então, a gente ia usar os instrumentos, era o que eles mais queriam, porque a gente construiu o instrumento, fez o instrumento, toda aquela história, né, de escola, e chegou a hora de usar os instrumentos. Então, eu tinha comprado umas timbas, agogôs, né, um monte de instrumento de percussão, levei a mala para a aula, mas antes a gente vai experimentar. O que vocês querem tocar? Funk? Ah, que legal, vamos tocar funk. Mas antes a gente vai escutar, então, a origem do funk. Vou mostrar para vocês aqui o Ijexá, e aí vocês vão ouvindo outras sonoridades focadas no ritmo, né? Para depois a gente tentar reproduzir nos instrumentos. Tudo bem, tudo bem. Só que o professor do ritmo era um babalorixá no meu vídeo, né? Já intencionalmente. Abro o vídeo, então presta atenção no ritmo. E aí, quando começou, alguns alunos já. Aí um fechou os olhos, e aí só escutava, e a outra me chamou e disse: Sora, eu posso não participar desta aula? Aí eu disse, por quê, meu bem? Porque eu sou da igreja e eu não posso escutar essas músicas. Aí eu disse, não, tudo bem. Depois a gente passa para ti o ritmo, né? Então, só que a gente vai tocar, daí tu fica à vontade, se tu não quiser tocar, ou se tu não quiser participar, enfim. Daí ela disse, não, eu só não posso ouvir ele tocando. Então era muito ligado, né, à imagem do Babalorixá fazendo o ritmo. Então, no fundo, não era o ritmo. Para o outro menino, ele não podia olhar, mas ele podia ouvir, né? Então, a sonoridade, sem a imagem, ele dava conta, ou não era tão prejudicial assim. E aí, e aí depois que terminou essa aula, eu fui chamada na direção, né, na coordenação, que a mãe queria conversar comigo, né? Para entender o que tinha acontecido. Claro, talvez o menino não sabia nem explicar, né? Ou vá saber qual é o conteúdo, né, do preconceito que vem, né, que palavras. E eu disse, eu adoraria conversar com essa mãe. Também gostaria de conversar com ela, até para explicar e entender, né, qual que foi o incômodo, né? Porque a gente está trabalhando música, a gente está trabalhando ritmos, e é um ritmo que eu não sei tocar e que eu preciso que alguém mostre para eles para a gente poder tocar, enfim. A mãe nunca apareceu, né? Nunca veio conversar comigo. Mas, enfim, acho que isso foi um perrengue, acho que um pouco ligado com o que a gente estava falando aqui antes, né? Dessa questão do preconceito, do racismo que está incutido nas pessoas, que um ritmo. A gente brinca muito no Show das Pretas, a gente tinha uma música de Ansan, e quando começava alguns tambores, algumas pessoas começavam nas cadeiras e se mexer e querer ir embora, e quando levantava para ir embora, a gente dizia, e agora esse tambor vai para ti que está levantando. E aí a pessoa não sabia se sentava, se levantava, então a gente gostava de fazer essa brincadeira, né, para a pessoa, cara,
é música, né? Então, calma teu coração, recebe, né? Acolhe essa sonoridade, mas é muito difícil porque o racismo é tão forte que ele faz até isso, até uma sonoridade parecer uma agressão para a pessoa, né? Então, acho que isso foi um perrengue que eu passei, assim, como educadora musical. Na clínica, assim, até hoje ainda não tive essa dificuldade, pelo menos não verbalizaram para mim, porque eu não tenho a mínima dificuldade de, se eu achar que a criança precisa de um ritmo, mas não, que eu não sou da religião afro, sou também só uma contempladora, estudadora, conhecedora, mas não me criei na religião, né? Mas gosto muito. Então, quando eu posso e uso, não faço esse critério de tipo, não vou batucar muito. Bem pelo contrário. Aí sim que a criança vai comigo e aí eu batuco e faço, mas, né? Também talvez por todo o contexto, as crianças que eu atendo, todos sabem da minha prática musical como artista, do tipo de som que eu faço, né? Então tem todo um contexto também que me valida, tá ali na clínica, mas é a musicoterapeuta Grazi, né, que toca, Grazi toca, então, sabe, tem aquela coisa assim, tem uma certa aceitação, talvez, eu pensando aqui alto com vocês, nesse sentido, porque, tudo bem, a Grazi faz música preta brasileira, então ela vai tocar lá com eles uns batuques, tá tudo certo, porque a Grazi também é artista, sabe? Tem aquela coisa, porque eu trabalho num estado, né, que é majoritariamente de pessoas brancas, ainda que eu trabalhe, hoje eu estou mais na clínica privada, fora o Sinfonia, que é um projeto particular, né, que é social, então a classe média para cima, as pessoas, né? Então, atendo majoritariamente também crianças brancas. Mas, enfim, não percebi ainda nesse espaço que eu estou hoje, atualmente, esse desconforto, alguma sonoridade, alguma coisa, mas acredito que esse contexto que eu também estou ameniza um pouco essas reações, né? Pelo menos até então ninguém verbalizou para mim. E pode ser que realmente alguém possa até ter parado alguma sessão, alguma coisa, por conta de. E não verbaliza, a gente às vezes não fica sabendo, né? Enfim. Eu acho que não verbaliza até porque tem consciência que é racismo, né? É um incômodo, tem a vontade de falar, mas às vezes não é. Para e pensar, não, vou só sair mesmo, assim. Esses perrengues. Eu tive um perrengue também mais ligado à educação também. Eu estava no PIBID, quando eu estava fazendo licenciatura, tinha um PIBID interdisciplinar aqui na estadual daqui, que a gente juntava licenciatura em música, licenciatura em arte, licenciatura em várias licenciaturas. E aí eram todos pautados como é que chama? Na tradição afro-brasileira, assim. Então, eram vários grupos. Um grupo tratava o jongo, outra o maracatu, outro o congado, enfim, vários grupos. Eu estava no grupo do jongo. Chegamos na escola, fomos apresentar o grupo do jongo, e aí começa o jongo, né? Aquele. E aí, eu lembro que tinha um vídeo, a gente passava que tinha um toque muito característico, assim, ele era tocando tambor, ai meu Deus, é macumba, meu Deus, pessoal, isso é macumba, não pode fazer, escuta, calma. Não, isso aqui, eu falei, escuta, tá, vamos fazer um combinado, a gente vai escutar até o final, que eu tenho uma surpresinha pra vocês. Foi a minha salvação, surpresinha. Porque era uma turma de jovens também do sexto ano, bem nessa ideia, assim, do sexto ano. E aí a galera ouvindo, aí de repente falou assim, ai, não, até que não fala muita coisa. Não. Eu falei, não, gente, vocês gostam de funk? Gostam. Então eu vou colocar aquele vídeo de novo, vocês vão prestar atenção na batida. Aí, gente, é funk! Aí daquele dia em diante, todos os meninos se amarravam em jongo. O jongo era a nova tendência na escola, assim. E aí foi muito legal, que aí me teve uma... Assim, conseguimos reverter o perrengue, literalmente uma coisa que foi muito proveitosa, assim, que eu propus a da galera, a hora de assim, gente, vamos fazer o seguinte, o jongo tem muito essa coisa, né, eu acho que é muito comum, na verdade, na tradição oral, de algumas questões, assim, da cultura preta, que é os trocadilhos, o falar sem revelar, né, os códigos, o que é sagrado, o que é profano, muito misturado ali. E aí eu fiz uma proposta que era da gente pegar os textos do jongo, traduzir para o português, vamos chamar assim, de certa forma,
e depois retraduzir com os códigos e gírias que eram comum naquela escola, né? Era uma escola numa comunidade, inclusive, aqui de BH. E aí foi muito legal, porque aí a galera começou a tocar jongo, todo mundo que não queria tocar jongo, a professora falava, gente, a galera chega no refeitório e fica tocando jongo na mesa, misturado com funk, e eles começaram tipo, a recodificar, né, que é a palavra que nós vamos recodificar é, essas letras, esses códigos do jongo, assim, através da gíria deles, da gíria falada na comunidade deles, assim. Mas quando a galera começou a falar que era macumba, que começou a assustar, eu falei, pronto, agora não vai dar pra ir pra lugar nenhum mais com esse jogo, acabou, sabe? Bom, gente, que papo incrível, incrível. Mais uma vez, agradeço demais vocês, né? Infelizmente, a gente já está se encaminhando para o nosso final, né? Como acho que esse entra no hall de papos, assim, de conversas que se deixasse a gente ia gastar horas e horas e horas aqui trocando ideia, que realmente está muito legal, assim, ampliar esses olhares, trazer essas reflexões, promover essas provocações, né, para não só para nós que estamos aqui conversando, né, mas para os nossos ouvintes também. Inclusive, se tem alguma coisa, você que está nos ouvindo, né, tem alguma coisa que achou interessante, alguma dúvida, algum comentário, a gente sempre convida vocês a participarem conosco, né, mandar para a gente, seja por e-mail, seja a partir das redes sociais. Né, o nosso e-mail é através o podcast@gmail.com, lembrando sempre através com a letra Z. E nas redes sociais também vocês nos encontram como através do podcast. Instagram, Twitter, Facebook, a gente está sempre por lá, né? Mas antes da gente encerrar, gente, eu gostaria de pedir para vocês, perguntar se vocês têm alguma dica, alguma sugestão, né? Que mensagem que vocês deixam aqui para os nossos ouvintes. Se vocês quiserem também já deixar os agradecimentos aqui de vocês, né? Antes da gente concluir, deixo o espaço para vocês. Bom, o que eu diria é, principalmente para as pessoas não negras agora, que se dizem aliados na nossa luta antirracista, né? Primeiro que antirracismo é atitude, né? Então, discursos e dizer que é antirracista não resolve nada se a gente não tiver na prática mudanças, né? Principalmente as pessoas que estão em espaços de liderança, de poder, de fazer esses questionamentos. Não tem que partir sempre das pessoas pretas ficar perguntando por que eu sou o único. Isso tem que partir das pessoas não negras de dizer por que não temos pretos, por que não temos LGBTQIA+, por que não temos indígenas, por que não temos pessoas trans. Tem que começar na atitude, né? E também nos convidem, não só em novembro, né, para falar de música, para falar de saúde mental, para falar de musicoterapia, para falar de beleza, de qualquer outros assuntos que norteiem a nossa vida, a nossa caminhada, né, de pesquisa, de ciência, né, e não só para saber como a gente enfrentou o racismo, porque isso vai aparecer, né? Isso está na nossa caminhada, não tem como a gente negar. Em alguns momentos da nossa caminhada, a gente tinha mais consciência, outros menos consciência, e daí hoje a gente, quando olha para trás, a gente, caramba, o que eu sofri naquela época foi racismo, né? E eu não sabia, né? Mas a gente poder falar de outras coisas, a gente sabe falar de outras coisas, a gente quer falar de outras coisas, né? E acho que é isso, se diz aliado da nossa luta, tem que ser na prática, que a gente não tem mais tempo a perder com discurso, com falas bonitas, e também lembrando que representatividade não é cota, né? Então, quando tem um para 100, isso é cota. Isso não é representatividade. Representatividade que a gente está buscando é meio a meio. E até isso se naturalizar, tu chegar num espaço e ter metade pretos, né? E aí de todos os 50 mil tons que a gente pode ter, né? Dentro da negritude, né? E pessoas não negras juntas no mesmo espaço, numa relação horizontal, falando e compartilhando. Esse é o meu recado. E que a gente ocupa os lugares de liderança, de gestão e tudo mais, né?
porque a gente vê uma coisa na realidade também que é sempre uma gestão branca, sempre uma diretoria branca, e aí de alguns pretos pingados ali para falar, não, olha aqui, como não tem, né? Mas não, a gente tem que ocupar todos os espaços de verdade. Eu acho que se tem uma coisa que eu posso dizer vamos ocupar os espaços, nem que seja goela abaixo, sabe? Tem, tem uma frase que eu acho muito forte, que é que a paz não nos pertence, sabe? Infelizmente. Pode parecer uma dureza, mas a paz não nos pertence. Então, assim, não se sinta em paz se você conseguiu sozinho ali um espaço dentro de algum lugar. Não se sinta em paz se você está sozinho. Sozinho não nos pertence. A paz não nos pertence. Então, a gente vai ter que brigar e brigar para poder manter o que a gente conquistou, sabe? Correr atrás de outras coisas, e é isso. E não acha que você não é capaz, que bem pelo contrário. Bora fazendo, bora acreditando. Não tenha medo de quem você é, não tenha medo de ser quem você é, sabe? Porque também tem isso, assim. Pra gente é difícil, porque a gente nunca sabe de fato como isso vai repercutir pra gente. Mas se a gente quer não ser, fica profundo isso, né? Mas se a gente quer não ser, a gente não vai ser referência pra ninguém, entende? Então, quando eu vou trabalhar com meu filho de conta, que tá aqui, inclusive, comigo nesse momento, a camisa não deixa aparecer muito, mas quando no começo eu tentava escondê-lo ao máximo, e hoje se ele está aparecendo, qual que é o problema? É isso, é referência, sabe? É referência. A gente precisa ser quem a gente é. Então eu sou um homem preto, gay, candomblessista, e eu não vou esconder isso. Lógico que existe o limite, o que na clínica, o que isso não importa. Mas eu não posso esconder alguma coisa, porque ninguém esconde que é heterossexual, né, por causa de uma clínica e vice-versa, assim, né? Então, é isso. Não tenha medo, e é importante. Lógico que às vezes vai ser mais difícil, mas é muito importante a gente ter isso é muito importante para a gente também, né? E aí, quando você vê as pessoas que vêm atrás também, de repente, fala assim, caramba, daqui 10 anos, esse programa aqui vai ter 10 anos, vai estar falando sobre isso, alguém vai ter ouvido isso e vai falar assim, caramba, há 10 anos eu vi que você está falando sobre isso e foi muito libertador para mim. A gente não tem a dimensão de quantas pessoas a gente toca no final das contas, sabe? A gente não tem a dimensão. E, infelizmente, ainda são pouco. Então, a referência vai ser tipo assim, é isso. A Grazi eu vi apresentando um programa, de repente a Grazi estava num projeto que eu tinha realizado, de repente a gente está aqui dando entrevista juntos e a gente vai se tombando. E a gente vai virar... É isso, sabe? Quando a gente tiver 200, 300 musicoterapeutas aí, a gente pode descansar um pouquinho mais. Mas, por enquanto, tudo que a gente faz é muito importante. E é isso, né? Eu acho que aquilo que a gente quer para frente tem que começar agora, conosco. Tava dizendo aí de 10 anos atrás, da última década, mas a gente tem muita coisa para seguir mesmo no coletivo, né? Esse podcast através aqui também, né? Nós aqui e tantas outras pessoas, né? Falando, discutindo, isso é super e é importante para nós, né? Mas eu quero deixar aqui também o meu agradecimento a vocês, a Grazi, ao Wagner. Também quero agradecer também, eu sei que a Jennifer também fez um esforço danado para estar aqui com a gente e não pôde estar. Então, meu agradecimento a Jennifer também, Jennifer. E espero, sim, que a gente possa se encontrar em outras pautas que não somente em novembro mesmo, né? Isso aí. Nós estamos aqui também para poder falar também de outros assuntos também, discutir sobre outros assuntos, né? E vai ser um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez. Como o Dani sempre fala, né? Daqui a pouco agora vocês já vão ser os pratas da casa, né? O Dani que sempre traz essa frase, né? Então, meu muito obrigado a vocês, né, por estar aqui conosco. Bom, gente, acho que é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa, agradecimento, deixar rede social, algum detalhe? Fiquem à vontade pra gente finalizar. Então, eu só queria mesmo agradecer pelo convite, assim, foi muito legal, fiquei muito honrado, né? Eu acho que falei disso a semana inteira. Toda hora que a gente conversava, eu tô muito honrado, tô muito feliz, assim. Com vocês, assim, pessoas que eu admiro mesmo, assim.
E eu acho, e tô gostando que cada vez mais de perto, né? Admirava de longe, agora admirando cada vez mais de perto, que a gente possa seguir trilhando isso juntos, assim. A gente fala muito disso também, né? De que a gente não quer só falar sobre isso, não sei o quê, mas ainda é importante falar. Então, falar disso ao lado de vocês me deixa muito feliz, assim, saber que estamos juntas, assim, de uma forma muito especial, assim, agradecer mesmo. E contem comigo. Isso aí, faço minhas as palavras do Wagner, agradeço, né, o convite, a oportunidade, contem comigo, e lá no @GraziPires2 eu trago mais coisas de musicoterapia, no @Uma Sinfonia Diferente RS, trago lá os assuntos do sinfonia, musicoterapia, autismo, e no @50 Tons de Pretas, é o projeto artístico, quem quiser conhecer e fortalecer, né, a musicoterapeuta artista, é isso aí, tamo junto. Maravilha, gente. Mais uma vez, muito, muito obrigado pelo aceite. Obrigado por essa troca tão rica que a gente teve aqui, né? A você, Grazi, a você, Wagner. Obrigado, Gil, pela parceria de sempre. Obrigado, Luli, pelas capas, né? Pela identidade visual que você tá aí sempre cuidando pra gente. E muito obrigado a você que nos ouve até aqui, né, que acompanha, que apoia nosso trabalho. Lembrando que a gente tem uma campanha que está rolando, né, de financiamento coletivo para a gente conseguir até mesmo otimizar esse processo de gravação, de edição, de divulgação, enfim, otimizar e potencializar o Através. Então, se você sente, né, se sente à vontade, tem essa disponibilidade de nos ajudar, não só na audiência, né, mas também com esse suporte financeiro, você pode acessar no apoia.se/através. Lembrando, através com Z, né? E lá, a partir de qualquer valor, você já consegue nos auxiliar, mas de R$20 em diante, você já consegue também ter acesso às recompensas que a gente disponibiliza lá, tá bom? Mais uma vez, obrigado por toda essa troca, por toda essa escuta, e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Através, o podcast.